Então o tema é justamente esse: Ele vai voltar. E esta volta é certa. Queridos, da mesma forma que a gente sabe que existe céu, inferno, existe bem, mal, existe uma vida espiritual, essa certeza nós também temos que ter que Deus irá voltar. Jesus irá voltar, queridos. E você, como será que está preparado para essa volta de Cristo? E eu, com esse tema, eu comecei a pensar algumas coisas sobre justamente a volta de Cristo. Mas primeiro, o que te dá essa certeza? O que te dá a certeza que Jesus irá voltar? Aí eu pergunto, o que te dá a certeza? Vou trazer alguns pontos que eu estava buscando na palavra, o que me dá a certeza que Jesus vai voltar. A primeira certeza que eu tenho que Jesus vai voltar, primeiramente você sabe que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Simples. Este é nosso manual. O que está contido aqui neste manual é o que nós seguimos. Nós entendemos que esta é a regra que Deus deixou para o homem. Então, o que está escrito aqui é o que nós cremos. Então, por que eu sei que Jesus vai voltar? Porque está escrito na sua palavra. Lá em Mateus 13, 26, eu não sei se hoje eu vou correr mais, que tem bastante versículo bíblico, mas Mateus 13, 26 diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E essa é uma forma que a Bíblia fala que Jesus vai voltar, que Jesus virá com grande poder e glória. Mas a Bíblia também fala, querido, de outra forma que a gente entende que Jesus vai voltar, é porque o próprio Jesus anunciou essa palavra através dos seus discípulos. Está lá em João 14, de 1 a 3, diz assim, que bênção, hein? Então, ele disse que irá preparar o lugar. Então, você está preparado para isso? Será que nós estamos preparados para essa volta de Cristo? Terceira certeza que nós temos, o apóstolo Paulo diz lá para Tessalônica assim, em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, diz assim: pois, dada é a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disto, os que estiverem vivos, seremos arrebatados, juntamente nele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Eu estava em casa pensando, eu não sei porque é algo que eu gosto de falar da vinda de Jesus, uma coisa que eu amo falar. E toda vez que eu tenho ministrado aqui, hoje, mais uma vez, caiu justamente falar da vinda de Jesus. Por que isso? Porque a gente tem que estar preparado. Como você tem vivido sua vida aqui na terra, como você tem preparado sua vida aqui na terra para a vinda de Jesus Cristo. Então, uma certeza que nós temos, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, Jesus irá voltar. E olha, fiquem preparados. Mais uma certeza que nós temos está lá no livro de Atos. Atos 1, de 9 a 11. Falei que ia ter bastante Bíblia hoje. O texto diz assim, tendo dito isto, vai lá, Atos 1, 9 a 11. Tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Aleluia. Então, querido, nós temos a certeza que Jesus irá voltar. Amém? Mas eu queria deixar mais um texto sobre a certeza que Jesus irá voltar. Está lá em Apocalipse. Apocalipse 22, de 12 a 20. Vamos lá. Apocalipse 22, de 12 a 20. Esse que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega. 12 e 20. 20 e 20. Bota o 20. Isso. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem o Senhor Jesus. O próprio Jesus está dizendo aqui, que ele virá em breve. Estava em casa, estava vendo alguns vídeos em casa, eu estava vendo um vídeo de um pastor dizendo que a igreja na terra vai viver o melhor momento da vida dela. A igreja vai viver o melhor momento da vida. Você crê nisso?
Queridos, é bênção demais. Só que, sabe por quê? Por causa da perseguição. A igreja irá viver o melhor momento da vida por causa da perseguição. Se nós formos ler o texto lá em Mateus 23, 24 e 25, vai mostrar Jesus falando da sua vinda, do seu retorno. E aí você vê que quão difícil será a igreja. E o que nós temos visto nos dias de hoje? Tudo que está se cumprindo lá no livro de Mateus, quando Jesus disse. Então, querido, você será exaltado quando passares por perseguições. Você será mantido quando passares por perseguições. Por isso, quando a gente fala desse texto, querido, da volta de Jesus, quando a gente entende que ele irá voltar, nós temos que estar preparados inteiramente para a volta de Jesus. A Bíblia diz que esse que cedo venho. Ele mesmo diz, e esse que cedo venho. Está à porta a vinda de Jesus Cristo, porque nós cremos que ele irá voltar. Ele está à porta. E como nós temos vivido a nossa vida? Será que temos vivido do nosso próprio jeito, da nossa própria vontade, fazendo somente o que está deleitoso ao nosso coração? Ou temos, como a Pamela falou, desfrutado do amor de Cristo e colocado esse amor para as pessoas? É muito fácil, queridos, nós falarmos de amor, nós falarmos de carinho, numa igreja local como Laranjal, uma comunidade como a nossa. Mas vai viver esse amor em outros locais difíceis de se viver, como ela disse, locais que o mínimo da necessidade, às vezes, é retirada das pessoas. Isso é muito difícil. Por isso que quando a gente fala em expressar esse amor de Cristo, quando a gente entende dessa volta de Jesus, a gente tem que entender que para expressar esse amor, a gente precisa mudar o nosso caráter, a nossa mente, o nosso entendimento do que é o amor, do que é a vida de Jesus aqui na terra, porque a vinda está muito próxima, queridos. Lá em Mateus, como eu disse, eu lembro que o apóstolo Wagner, umas semanas atrás, falou sobre o livro de Mateus 24 e 25. Pastor Rodrigo também falou sobre o livro de Mateus, falou da parábola das 10 virgens, vocês lembram? Existe uma espera. Existe um momento que nós teremos que estar o quê? Preparados. É aquele momento que você, como a Bíblia chega a dizer, que ele vem surpresa, vem como ladrão. E este momento que a gente está preparado. Estar na igreja é muito bom, mas a gente tem que estar preparado em todo momento. Então, Jesus ele começa a citar em Mateus 24 e 25, justamente algumas parábolas, que vai falar justamente da sua vinda. E dizer que você precisa estar preparado. Eu preciso estar preparado para a vinda de Cristo. Às vezes colocamos tantas coisas na frente de Deus, tantas coisas no nosso coração, e entendemos que precisamos estar preparados. Existe uma parábola, que Jesus falou, está lá em Lucas, acho que Lucas 13, essa eu nem anotei aqui, a parábola daquele homem que juntou celeiro, juntou muita coisa aqui na terra. Juntou bens, juntou mantimentos no seu celeiro, e quando ele viu que estava tudo muito cheio, ele olhou para a sua alma, o que ele disse? É o momento de eu folgar. Já juntei muito dinheiro, agora é hora da folga. E o texto diz que aquele homem escuta uma voz, Ó alma, o que tens preparado? E para quem serás? Sabe por quê? Esta noite te pedirão a tua alma. E assim é a nossa vida, queridos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pastor, você não vai pregar boas novas, não? Isso aqui é boas novas, queridos. É boas novas porque nós entendemos que o tempo está no fim. O profeta Daniel chega a dizer lá na sua palavra, é chegado o tempo do fim. O tempo do fim já é chegado. O próprio Jesus cita o profeta Daniel sobre é chegado o tempo do fim. Porque ia se concretizar tudo que o profeta disse. Então, queridos, quando nós falamos da vinda de Jesus, que ele venha, nós temos que entender que o nosso coração, a nossa vida e a nossa alma precisa estar preparada. Você sabe o dia de amanhã, Bruno? Graças a Deus. Porque o amanhã pertence ao Senhor. Graças a Deus que nós não sabemos. Ele não nos deu o direito de saber o dia de amanhã. Como seria a nossa vida ansiosa se soubéssemos? Não é verdade? Então, como você tem se preparado? Eu coloquei aqui alguns fundamentos que nós precisamos ter para estar preparados para a vinda de Cristo. E eu queria ser eu acho que muita gente aqui cristão, muito tempo cristão de igreja, mas tem muitas pessoas que estão
tão novas no Evangelho, precisam entender a base do Evangelho de Jesus Cristo. É como se estivesse num culto evangelístico agora. E nós vamos pastor, mas eu entendo isso já há muito tempo, essas palavras que nós vamos falar aqui. Mas se você entende isso há muito tempo, seja um proclamador do Evangelho de Cristo. E eu vou falar para vocês, Cristo, quando veio aqui na Terra, ele ministrou a palavra de uma forma tão simples para o ser humano. Por que nós, às vezes, colocamos tantas coisas para ministrar a palavra, se o simples é falar do amor dele, como recebê-lo? E o primeiro ponto, para você estar preparado, está lá em... Primeiro ponto é, arrependa-se dos seus erros e confesse os seus pecados. Vamos comigo. Arrepender dos meus erros e confessar os meus pecados. Lá em Mateus 4,17. Mateus 4,17. Dá lá. Daí em diante Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Primeiro o próprio Jesus falando, olha, vocês precisam o quê? Se arrepender. Lá em Atos 3,19. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Aqui eu gosto da minha versão aqui. Arrependam-se, pois, e convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha o tempo do refrigério na presença do Senhor. Querido, quando você se arrepende, quando você coloca seus pecados no Senhor, a Bíblia mesmo diz que Ele vai lá limpar os nossos pecados. O Senhor, Ele mesmo cura os nossos pecados, cura as nossas feridas e nos traz um tempo de refrigério. Aleluia. Queridos, isso é muito tremendo. Em 1 João 1,9 diz assim, 1 João 1,9, conhecidíssima palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor é fiel e justo para purificar os nossos pecados, nos limpar de toda injustiça. Aleluia. Você crê nessa palavra, Senhor? Você crê que você, mesmo vivendo hoje uma vida que, longe da vontade de Deus, quando você se arrepende, quando você confessa, o Senhor vai lá e te salva, o Senhor vai lá e tira todo o peso da sua vida, todo o peso da sua alma, no momento que você se arrepende ao Senhor. Mas, querido pastor, o que eu preciso fazer para estar preparado para a vinda de Cristo? Primeiro, arrepender-se dos seus pecados. Segundo, reconheça que Jesus é o Messias e o Salvador da sua vida. Reconhecimento. Querido, cura na alma passa por duas coisas. Uma, arrependimento. Diga comigo, arrependimento. A segunda é reconhecimento. É se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Jesus é o único Salvador da sua vida. Queridos, é tão simples isso, mas é tão profundo. O texto lá em Romanos 10,9. Vamos lá, Romanos 10,9. Eu sei que todos sabem de cor. Romanos 10,9 não. Romanos... Não é 10,9 não. Está aqui, vou ler aqui. Se confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar e reconhecer e crer, você será salvo. Lá em João 1,12. João 1,12. Vou ler aqui. Contudo, aos que receberam e aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Querido, você se tornou filho de Deus. Quando você reconhece Jesus como seu único Salvador, Ele te dá o direito de se tornar filho de Deus. Um dia, nós estávamos afastados, nós éramos apenas criaturas, mas o amor dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle, fez com que, quando nós o aceitamos, quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Queridos, somos da família de Deus, aleluia. Somos herdeiros da mesma herança do Senhor. Você crê que você é herdeiro da mesma herança do Senhor? E aonde está preparada a sua herança? Na glória com o Pai. Não espere nada daqui. Espere na glória. Espere o que Deus tem preparado para você na glória.
Reconheça. Em Atos 4:12 diz assim: não há em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Que nome é este? Jesus. Você só é salvo por Jesus, porque um dia você entregou sua vida nas mãos dele. Aleluia. Você quer estar preparado para a volta de Cristo? Primeiro, arrependa-se. Segundo, reconheça quem Jesus é na sua vida. Em terceiro, queridos, reconheça pela fé que o sacrifício que Jesus fez em seu lugar não foi em vão, e recebe o dom da salvação que é justificado em Cristo Jesus. Querido, reconhecer o sacrifício. Eu costumo dizer que se houvesse uma pessoa aqui nesta terra, Deus entregaria seu filho da mesma forma para morrer por mim e morrer por você. Deus faria a mesma coisa, sabe por quê? Porque o amor dele por nós não conseguimos compreender. É um amor de entrega, é um amor de sacrifício, é um amor de resgate, é um amor onde ele quer mudar a sua história. Eu falei, olha, filho, você não é mais para viver nessa vida que você está vivendo, você tem que viver uma vida do meu lado, assim que Deus quer. Ele te convida para próximo, ele não quer que você esteja afastado dele. Então, quando você entende, você tem que reconhecê-lo pela fé em Cristo Jesus. Você recebe, entende o dom da salvação, você é justificado em Cristo. Lá em Efésios 2, de 8 a 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, mas é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Olha só, queridos, você foi salvo pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é dom do Eterno, querido. É dom do Eterno. Essa alegria que você pode experimentar esta noite é dom do Eterno. Pastor, eu não sei como você chegou aqui esta noite, querido, mas eu sei que Deus pode mudar a sua história. Eu sei que você pode estar preparado para a vinda de Cristo. Você pode viver o melhor de Deus nesta terra, quando você entende essas palavras. Eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, que não fale de mim, mas seja a tua vontade, seja o teu querer. Em João 5,14 diz assim: eu asseguro, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Passar da morte para a vida. Mas para isso você precisa do quê? Crer, ouvir a palavra e crer naquele que enviou. Aleluia. Querido pastor, é tão simples assim? É simples. É simples e é tremendo. É algo transformador, essa confiança no Senhor. Em 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ou o pior. Jesus veio para salvar. E dessa salvação, eu e você estávamos incluídos, ou estamos incluídos, dependendo de quem for. Mas Deus veio para salvar, Ele não faz distinção de pessoas, Ele não faz distinção de ninguém, Ele quer salvar a sua vida, queridos. Oh, Deus, tu és tremendo. Então, pastor, o que eu preciso para estar preparado para a volta de Cristo? Reconhecer pela fé o sacrifício de Jesus Cristo. Mas eu preciso também, queridos, que pelo poder do Espírito, procure viver uma vida íntegra, pelo amor de Deus e ao próximo. Você quer estar preparado para a volta de Cristo? Tenha uma vida íntegra. Integridade. A integridade não é para o céu, não. Integridade é para onde? Para a terra. Deus tem olhado o nosso coração. Ele quer que você tenha uma vida íntegra. Mas é uma vida íntegra em tudo. Tudo que você fizer, tudo que você almejar, tudo tem que ter uma vida íntegra. E ainda diz mais, não só integridade. Ele diz, olha, integridade marcada pelo amor a Deus e ao próximo. Como as pessoas têm te visto? Como as pessoas têm me visto? Será que as pessoas têm olhado para mim e visto esse pastor, ou não pastor, o Arthur? Será que eu tenho expressado o brilho do Senhor?
a imagem de Cristo. A minha vida tem sido uma vida que mostra quem nós somos, filhos de Deus. É isso que nós temos que pensar. Para você que tem que ter uma vida, está esperando a volta de Cristo, saiba, você precisa ter uma vida íntegra aqui nesta terra. Em Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Então, pastor, o que eu preciso, como eu preciso estar preparado para a volta de Cristo? Tenha uma vida íntegra, no amor do Senhor, a Deus e ao próximo. Mas também tem mais algo, queridos. Deus colocou no meu coração, o que eu preciso ter também. Você precisa entender que você precisa ficar alerta. Olha, você precisa ficar o quê? Alerta. Porque nosso adversário, ele está ao nosso derredor tentando nos tragar. Então, diz assim, fique alerta e mantenha um contato diário com o Senhor. Jesus disse várias vezes, vigie e orem. Vigiar e orar. Você quer esperar a vida de Cristo, saber que Ele volta e você vai estar ali junto com Ele? Vigie e ore. Tenha intimidade com Deus. A intimidade é algo que você tem que fazer todos os dias. É busca todos os dias. É saber que o Senhor está na sua vida todos os dias e ali tem um Pai, um Senhor, o Espírito Santo contigo todo momento. E aí é um momento de você em intimidade com Deus. É um momento de você com Deus todo o tempo. O texto lá em Mateus 26:41 diz assim, vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós temos que vigiar. Porque o nosso derredor vai estar ali, ó, nosso inimigo vai estar ao nosso derredor, todo o tempo, bramando como leão, esperando o quê? Uma brecha, só uma, para tentar nos tragar. Só isso, uma brecha. Então vigie. Você que está esperando a volta de Cristo, entende que vai estar com Ele, esteja preparado. Então vigie, busque intimidade com Deus. Mais uma coisa que você precisa fazer, se Cristo demorar, não desanime, nem perca a fé. Às vezes, as lutas da nossa vida que a gente faz, Senhor, volta logo. E a gente acha que Ele está o quê? Demorando. Mas não é Ele que está demorando, não. Ele tem o tempo certo para voltar. Ele tem o tempo certo para voltar. Então, o que nós temos que fazer? Nunca desanimar. Mantenha sempre sua fé firmada no Senhor. Sabe por quê? As lutas do dia a dia vão querer fazer você desanimar. Os obstáculos vão querer fazer você desanimar. Os desafios vão querer fazer você desanimar. Mas quando você tem sua fé firmada no Senhor, você vai superar todas estas coisas. Aleluia. Mantenha sua fé firmada no Senhor. Em Mateus 24:12 e 13 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Aleluia. E por último, queridos, viva na alegre expectativa do retorno de Cristo. Querido, quando a gente fala na volta de Jesus, eu lembro que tinha um pregador das antigas, Jorge Luiz da Silva, Delmo lembra, ele falava algo, irmão de Tcherinéia, pastor Erinéia, ele falava algo interessante, ficava gravado na minha mente, algumas coisas que ele falou, quando ele ministrava, ele falou algo na minha mente, ele falava assim, não foi ontem, tomara que seja hoje. Ele sempre falava isso nas suas pregações. E eu era adolescente para criança. Não foi ontem, tomara que seja hoje, a volta de Cristo. Nosso coração tem que estar sempre desejoso pela volta de Cristo. Sempre alegre pela volta de Cristo. Porque, querido, o que você vive nessa terra não se compara ao que está preparado na glória para nós. Aleluia. É essa alegria que nós temos que ter. Nada se compara. Não são seus bens, não são o que você tem, não é a sua família, não é a sua casa. Nada se compara ao que está preparado para nós na glória. Por isso, cada dia, mantenha a sua vida alegre, sua alma alegre, sabendo que Jesus irá voltar e você estará com Ele. Você subirá com Ele, aleluia. Pastor,
O texto está lá em Tito 2,13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor Salvador, Cristo Jesus. Aleluia. Aguardando a bem-aventurada, aguardando o presente que Deus tem nos dado, aguardando este momento que será eternizado na nossa vida, este momento que nós temos que aguardar. E aí eu pergunto para você, você está preparado? Nós estamos preparados? Será que o que nós temos feito nessa terra tem nos dado a certeza de uma vida eterna com Cristo? Às vezes buscamos tanto a Deus nos nossos ativismos, nas nossas obras, no que fazemos, mas o seu coração com Deus, a sua vida com Deus, é um momento de reflexão, é um momento de você entender, você está preparado? Eu estou preparado? E queridos, quantas lutas que nós passamos, né? Estava em casa, quão simples é a mensagem de Deus, quão simples é a mensagem do Evangelho, arrependimento, reconhecimento, vida íntegra, estar com Jesus, ter uma vida de oração, ter uma vida dedicada ao Senhor, como é simples. Aí eu pergunto, por que muitas das vezes nós nos afastamos dessa graça, desse amor incondicional de Deus para conosco? Mas hoje, Deus te faz essa pergunta: você está preparado? Ou você quer passar por esta terra, não entendendo o que Jesus fez na sua vida, não entendendo as misericórdias do Senhor na sua vida? Mas, como diz o texto diz, ainda é tempo. Diga para o seu irmão, ainda é tempo. Ainda é tempo de nós nos prepararmos para a grande volta de Jesus. Talvez não seja, como o pastor Rodrigo falou na semana passada, talvez não seja uma das mensagens mais empolgantes, mais alegres, mas, querido, é uma mensagem que te levará para a eternidade. É uma mensagem que te levará para algo que você nem imagina. Uma vida eterna com Jesus. Você tenta imaginar o que é isso? Nossa mente natural não consegue imaginar o que é uma vida eterna com Jesus. Sabia, Bruno? Não consegue. Sabe por quê? Nós somos limitados. A nossa mente é uma mente limitada. Então é o momento de você chegar, Senhor, eu preciso entender que eu preciso ter uma vida inteira contigo. Então, pastor, o que eu preciso fazer? E entender que a vinda de Jesus está próxima e eu preciso tomar uma decisão. Eu digo, precisa se arrepender e precisa reconhecer quem Jesus é. Jesus não importa da forma que você está, não importa para Ele os erros que você cometeu, não importa para Ele como você chegou aqui esta noite. O que importa para Ele é o seu coração, o que importa para Ele é a sua vida, não o que você tem feito, mas sim o quanto você tem depositado este amor sobre Ele. Então, pastor, eu preciso reconhecer, né? Você precisa reconhecer. Eu preciso me arrepender. A vinda de Jesus está muito próxima. Aí eu pergunto, noite, homem, mulher, esta noite podem pedir a sua alma. E o que tens preparado? Para quem serás? Para quem serás? Eu sei, tenho certeza que eu estarei com o Pai na glória. Porque as lutas vêm sim, queridos, para qualquer um de nós. Mas quando sua fé está firmada no Senhor, e você não tem o desejo de errar de forma nenhuma. Nosso coração não cabe, não tem na mente o consentimento de errar. A gente não consegue entender o que é errar contra o Senhor. Sabe por quê? Porque nós entendemos qual é o amor dele para conosco. Aleluia. Nós vemos como Deus é importante para a nossa vida. Então é se arrepender. Eu falo sempre na escola de servos. Nós terminamos uma escola de servos agora, amém? Aleluia. Graças a Deus, foram 3 meses. Estaremos abrindo uma nova escola de servos. Estava terminando falando com eles. Eu aprendi uma coisa. Nunca dizer não para as coisas de Deus. Nunca dizer não. Minha esposa é prova disso. Nunca dizer não. Pastor, você posso.
Mesmo a minha alma está lá no fundo. Você pode? Posso. Sabe por quê? Eu aprendi a não dizer não. Sabe por quê? Deus nunca disse não para mim. Deus nunca disse não para você. Então, quando eu vejo isso, Senhor, eu não posso dizer não. Eu tenho que entender que a sua obra aqui na terra é mais importante do que a minha vontade, porque o meu querer. E assim, querido, Deus vai acrescentando mais e mais dias, mais vida sobre a sua vida, sobre o seu coração.